todos. Uma alegria partilhar com vocês mais este tema e esta reflexão que é uma necessidade de todos nós, independente da localização geográfica, das condições do país, da vida, nós todos estamos irmanados nas mesmas necessidades espirituais. E isso nos faz trocar e partilhar de uma forma a nos fortalecermos para fazermos aquilo que nós necessitamos por nós. Então nós vamos conversar a respeito da caridade como força curativa. E se vamos falar de força curativa, temos naturalmente que iniciar falando da doença que nós somos possuidores. O que é que desejamos curar em nós, a fim de que nós alcancemos um outro estado? Se nós olhamos com o conhecimento espírita aquilo que é o grande processo de sofrimento do homem, nós podemos resumi-lo em uma frase: a desconexão criatura-criador. É um movimento de desconexão da fonte sagrada da vida, que é a nossa própria origem, que é a nossa própria natureza, e da qual nós nos apartamos pelos movimentos de rebeldia, de não compreensão, de não aceitação dentro de nós, e produzindo, portanto, um espaço de cisão, de ruptura interior da nossa realidade mais profunda com a nossa realidade passageira. Então passa a dominar aquilo que é o ego, aquilo que é a realidade momentânea, ao invés de comandar aquilo que verte do mais profundo na conexão com a fonte sagrada. Essa desconexão criatura-criador, ela é a circunstância determinada pela nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio, que está na base dos processos de adoecimento físico, psicológico, espirituais e de toda a natureza. Quando o homem se desconecta da fé, se desconecta de tudo, porque lhe falta aquilo que é o sustento da existência. A fé é a suprema confiança que leva a um movimento de entrega. A fé é aquela força interior que nos leva a sustentar-nos em algo. É a raiz que nos prende firme ao solo, permitindo que nós fiquemos no prumo, independente das forças da tempestade que vigem na superfície de nós mesmos. Então a fé é aquele movimento de conexão à fonte sagrada que nos move e nos dá a seiva nutriente capaz de nos levar para aquilo que nós necessitamos. Mas quando falta ao espírito a fé, então aquilo que o espírito é se torna absoluto. É aquele momento em que o espírito tenta ser lei no lugar da lei, em que nós tentamos fazer com que as coisas sejam segundo a nossa vontade, segundo o nosso entendimento, segundo as nossas determinações, nos movimentos de rebeldia em que nos fechamos para a aceitação da vida como ela é, da lei divina como ela é, das circunstâncias como elas são. E então tentamos estabelecer um movimento guiado pela nossa vontade, pelo nosso interesse como centro do universo. Nesse movimento, nós manifestamos para a vida uma completa desconfiança e uma completa ausência de entrega. Porque no desejo de controle e no desejo de fazer com que as coisas e a vida sejam aquilo que nós achamos que ela deva ser, na verdade nós estamos manifestando que nós não confiamos na abundância do universo, na guiança da sabedoria, das leis divinas, no processo que rege a vida de todos nós, conduzindo para a perfeição ou conduzindo para aquilo que deve ser. O desejo de controle é uma manifestação de desconfiança profunda. Então, quando o espírito tenta ser lei no lugar da lei, fazer a sua própria vontade, desconectado desta fé, falta-lhe o essencial. E aí, como um movimento consequente disso, há o fechamento em si mesmo. Porque aquele que está desconectado, que desconfia, que sabe que não pode sustentar-se naquilo que está de fora, porque acredita que fora de si é o nada, é a ausência,
ou é a punição, ou é o castigo, ou é a crítica, o julgamento. Então, tem que se fechar em si mesmo para se bastar nas suas próprias necessidades. Daí decorre o egoísmo, aquele centramento nas próprias necessidades, o centramento naquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. É como o caramujo, né, que tem a concha na qual se esconde, e ali vive como se o universo ficasse contido naquela carapaça rígida, naquele exoesqueleto calcário. Assim também fazemos nós quando nos fechamos no egoísmo, desconectados da fé, da confiança, da entrega a um movimento de sabedoria, a um movimento de plenitude que vem da fonte divina. Nós temos que nos bastar naquilo que nós podemos ofertar e fornecer. Mas nós sabemos que aquilo que nós temos é muito pouco. Então, daí decorre o grande vazio existencial, o sentimento de insuficiência, de falta profunda. Então, falta-nos a fé, nós nos fechamos sobre nós mesmos, no egoísmo, tentamos nos bastar, nos vemos insuficientes e entramos nas defesas para lidar com aquela insuficiência. Deste movimento decorrem duas posturas consequentes e defensivas. A primeira é aquilo que nós chamamos de menos-valia, os processos de crítica ao nosso próprio valor, de acusação à vida, como se a vida fosse insuficiente, como se a vida fosse pequena, como se a vida fosse faltosa. Então são aqueles movimentos em que nós ficamos recriminando a nós e a nossa realidade, dizendo que nós não valemos nada, que nós não damos conta, que não é possível, que a vida é pouco, que não dá o que nós precisamos. Entra aí a lamentação, os processos de injúria em que nós começamos a acusar a vida como se ela fosse má ou como se ela fosse cruel conosco, e então o sentimento de vitimismo toma conta. Estes sentimentos, na verdade, são decorrentes do quê? Decorrentes da desconexão. Decorrentes daquela constatação que, desconectados da fonte, nós nada somos. Então nós sabemos que sem beber da seiva fecunda da fé, da confiança e da entrega, nós nada podemos. É como a galha da árvore desconectada da árvore. Ela, sem a seiva nutriente que vem das raízes, ela sabe que nada tem. Então, embora queira ser uma árvore em si mesma, sabe que só existe na conexão com aquela que lhe deu origem. A mesma coisa somos nós. Sem a conexão com a força e a fonte divina, nós sabemos que nós nada somos. E então começamos a acusar a nós mesmos e a vida de insuficiência, de falta, de pequenez, de ausência, como se isso fosse a realidade, mas na verdade isso é sintoma. Como isto é uma dor profunda, para não lidar com esta dor, nós vamos para o movimento oposto, que é o movimento defensivo, que é o quê? A arrogância, a vaidade e o orgulho, o pseudo-poder. Nós elevamos pretensamente o nosso valor e as nossas posições, nos arrogamos, ou seja, nos sentimos maiores do que o nosso lugar e o nosso direito sobre o outro, e então nós pretendemos com isso aplacar aquela dor do vazio, aquela dor da ausência que existe no nosso coração, fruto da desconexão e fruto do egoísmo. Esta arrogância, esta vaidade, este pseudo-poder de pretender ser maior que o outro, na verdade, nada mais é do que a mesma falsidade da menos-valia, mas agora no polo oposto. E então nós ficamos ciclando entre um e outro, da egotrofia para a menos-valia, da menos-valia para a egotrofia, e as duas são manifestações de quê? Da desconexão da fonte. Nenhuma das duas é real. Nós não somos nem insuficientes, nem somos maiores que nada, nem ninguém. Então o Espírito Dias da Cruz, no livro Pílulas de Confiança, escreve uma frase muito simples que a mim me tocou. Ele diz assim: o Espírito não é pequeno como quer na menos-valia, nem grande como pretende na egotrofia, mas em Deus é uma pequena fagulha luminosa, tão grande quanto a vontade do Pai para a sua vida. Olha que interessante. Não é nem pequeno, como se acusa na menos-valia, nem grande como pretende na egotrofia, mas em Deus, conectado no Pai,
conectado na fonte, conectado no afeto, no essencial, no coração, na presença divina em si, é uma pequena fagulha luminosa. Então, a pequenez verdadeira do Espírito é de uma pequena fagulha. O que pode uma fagulha? Pode botar fogo no mundo, pode incendiar, não é? Pode fazer um grande movimento. Tão grande quanto seja o tamanho da vontade do Pai para aquela vida. Então, quando esta fagulha se expressa e o seu brilho é manifesto, não é exaltada a personalidade no pseudo-poder do seu valor isolado, mas é manifestada a grandeza da totalidade e do seu valor integrado. O indivíduo como parte de um grande todo amoroso, belo, justo, do qual é a expressão, do qual é uma manifestação individual. Então, neste movimento, nós vemos que a nossa grande doença é a desconexão do Pai, dentro dos movimentos de rebeldia que nos levam para o egoísmo. E assim nós compreendemos que a nossa grande cura é a reconexão ao Criador. Através do quê? Através da consciência de que o belo e o bem são a linguagem natural da vida e a própria manifestação de Deus. O belo e o bem em toda manifestação são expressões divinas, independente de onde se encontrem estas expressões. Não se restringem àquilo que as religiões convencionaram chamar de religioso ou de sagrado, mas está em toda parte e em tudo aquilo que manifesta o belo e o bem. Neste sentido, a caridade se expressa não como uma manifestação esporádica e transitória de doação, como na grande maioria das vezes nós interpretamos. A caridade se expressa aqui como um amor em ação que nos faz conectados à fonte eterna do amor maior ou do bem universal. É aquele movimento que transborda aquilo que é no mais profundo de nós, a nossa própria natureza, e que nós permitimos que venha à superfície a partir do momento que paramos de conter. Paramos de conter a nossa singularidade, a nossa espontaneidade, os nossos talentos, a nossa beleza particular, para permitir que aquilo que é nosso próprio individual, a marca de Deus em cada um de nós, possa se expressar através do serviço, através do servir, através da alegria da partilha, através do processo da divisão, da multiplicação, em que nós dividimos e nos sentimos multiplicados, pois como uma fonte que quanto mais dá, mais transborda. Esse é o movimento da caridade preconizada pelo Espiritismo. Não é um movimento de interesse pessoal. Muitas pessoas pensam que caridade é aquele movimento de você retirar algumas coisas e doar, é de você de vez em quando lembrar-se daquele que tem falta e ofertar algo. Sem dúvida, isso é um ato de ajuda e é um ato de auxílio, mas se nós formos olhar à luz das leis divinas, isso não se trata exatamente de caridade. Isso é dever. Isso é obrigação. Aquilo que nos sobra, falta alguém. E em algum momento, nós nos lembramos que da mesma forma que nós somos agraciados pela vida, os outros merecem sê-lo. E então, nós podemos transpor aquilo que são concessões divinas na nossa vida para outros beneficiários, porque passamos a compreender que não há distinção entre nós e o outro, e que nós, sendo família, estamos igualados no mesmo direito, no mesmo nível de necessidade. Assim olhamos para aquilo que nos sobra e tentamos direcionar para aqueles que têm uma necessidade. Isto é amor, sem sombra de dúvidas. Mas a caridade de que fala o Espiritismo, ela transcende estes atos esporádicos de doação. Ela é um movimento permanente na alma, porque ela não se trata de um ato, ela é uma postura. A caridade aqui não é um momento de doação para o outro, é um olhar, é uma forma de compreender a vida. É aquele movimento que olha tudo e todos com olhar de amor, que busca estender um olhar amoroso para a realidade do universo, porque compreende que a força que vibra no próprio universo é a força do amor, e que mergulhados nela e oriundos dela, nós somos da mesma natureza, e então desdobra de dentro de si esta fonte, como aquele que permite
que a natureza mais profunda venha à superfície, descedentando tanto a nós mesmos quanto aqueles que estão ao nosso redor. Então, esta forma de caridade, ela se expressa através de um permanente desejo de bem, através da benevolência, através daquele movimento que deseja ofertar à vida e ao outro permanentemente aquilo que tem para dar. E à medida que oferta, vai se enchendo, porque quanto mais dá, mais recebe. Entra no movimento da abundância, nos ciclos de virtuosidade. Quanto mais oferta, transmitindo, mais chega até si, porque entra na sintonia daquilo que é a própria força estrutural do universo, que é a de ofertar a cada um aquilo que cada um necessita. Mas quando nós nos fechamos em nós mesmos no egoísmo, nós fechamos a sintonia a esta abundância que vibra na vida. Passamos a reter e a limitar aquilo que é movimento. E isto faz um processo de estagnação. Estagnação das energias, estagnação das possibilidades, estagnação dos processos. Outro dia eu ouvi da irmã Aila, uma querida missionária católica do Brasil, uma imagem muito bonita para isto. Ela disse que lá na Judéia há os mares, né? O Mar da Galileia e o Mar Morto. E os mares lá, na verdade, são grandes lagoas, grandes coleções de água que são chamadas de mares. E então ela diz que o Mar da Galileia ele é feito e formado pelo degelo dos maciços de Golan, que quando a neve então deste maciço degela, a água corre para o rio, para o Mar da Galileia, formando aquele mar. Mas dali ele sai, estas águas saem para o Rio Jordão. Inicia-se ali no Mar da Galileia o famoso Rio Jordão, que é um rio de abundância, que irriga uma vasta região até chegar ao Mar Morto, que é outra coleção de água, outro espaço como uma lagoa, e que é chamado de Mar Morto porque tem uma alta densidade. E é interessante a analogia que ela fez. Ela disse assim: o Mar da Galileia é um mar cheio de vida, de abundância, aonde tem peixes, aonde tem muita vida. Por quê? Porque ele recebe as águas do degelo e ele partilha estas águas no Rio Jordão, fazendo com que aquilo que ele recebe flua. E o Mar Morto é morto porque ele não partilha, ele só recebe. Ali as águas têm o seu ponto final. Dali não sai para lugar nenhum. Então, enquanto o Mar da Galileia recebe e partilha, o Mar Morto só retém. E então, um é um movimento de abundância e vida e o outro é um movimento de morte. No Mar Morto não há vida. Só há alta densidade e estagnação. Então, vocês vejam que interessante esta imagem. Quando nós entramos no fluxo da abundância, nós recebemos da vida aquilo que precisamos, seja através do próprio trabalho, seja através da própria conquista ou através daquilo que nos chega por misericórdia ou por partilha dos outros. Permitimos que aquilo faça movimento em nós, gere vida em nós e ao nosso redor, no usufruto daquilo que a vida nos dá, e permitimos que aquilo siga o seu movimento. Permitimos que aquilo vá, que aquilo siga para aonde possa ser útil, para onde possa levar algo, para onde possa acrescentar. E exatamente porque cicla neste movimento de partilha, há permanente vida. Mas quando nós recebemos da vida aquilo que nós precisamos e aquilo que nos chega é retido, como se fosse uma posse, uma exclusividade ou um benefício para nós, desconectado do todo, então há estagnação e morte. Quando nós agimos com esta postura de egoísmo que retém, nós nos acreditamos superiores. Nós nos acreditamos melhores que os outros. Nós nos acreditamos mais adequados, ou mais capazes, ou mais aptos. E então aquilo que a vida nos dá não é visto como um presente, é visto como algo que nós merecemos, algo a que fazemos jus.
e, portanto, nós olhamos para o outro como alguém que também tem que conquistar e não deve, então, receber nada de nós. Estes são movimentos inconscientes, que a gente não percebe que olha com uma certa superioridade. Então, a gente permite que se acumule na nossa casa, dentro de nós, sem olhar para a necessidade do outro. Porque dentro de nós há um falso sentimento de privilégio. Como se a vida devesse nos servir. Ou como se aquilo que a vida disponibiliza para nós devesse ser utilizado em usufruto exclusivista. Mas quando nós nos entendemos como iguais em humanidade, então aquilo que nos chega pode ter o seu usufruto e nós compreendemos que outros também necessitam. Nos sensibiliza a dor do outro. Nos sensibiliza o sofrimento do outro. Então nós já não podemos mais acumular. Porque acumular significa reter algo que pode ser precioso, algo que pode servir à vida em outra localidade, em outro movimento. Desde o acumular de coisas que podem ser partilhadas e divididas, até o acumular de conhecimento, o acumular de potencialidades, de atributos, de capacidades. Tudo isso passa a ser um tesouro estagnado, que quando nós olhamos para o outro como igual e para a vida como abundante, não é possível manter dentro de nós para usufruto exclusivo. Ao contrário, aquele que está conectado na abundância da vida, na partilha e na consciência do belo e do bem, aquele que se sintoniza com a fonte do amor sagrado de Deus e daquilo que verte para nós, entra no desejo do servir. Deseja ser útil à sociedade. Deseja deixar de ser pesado. Deixar de ser usufrutuário exclusivista para ser alguém que oferta. Isto significa colocar o que você tem, da forma que tem, da maneira que tem, a serviço. Em movimento, gerando movimento e gerando algo para a vida do outro. Esta é uma etapa de maturidade. Esta é uma etapa de consciência e uma etapa de sintonia com aquilo que é a própria realidade do universo. Mas a grande maioria da humanidade ainda está retida na desconexão, no pleno exclusivismo, no gozo, na acusação e no sentimento de superioridade, ainda que ele seja disfarçado. Porque lida com a vida como se ela fosse faltosa, como se fosse um espaço inóspito e ameaçador com o qual nós devemos lutar e devemos brigar, e como se a vida fosse insuficiente. E lida com a religiosidade com Deus como se fosse um dispensador de bênçãos, que devesse nos dar aquilo que nós queremos quando queremos. Hoje nós vemos a conhecida teologia da prosperidade, em que indivíduos pregam que numa relação com Deus você tem que amealhar recursos, posses, propriedades, como se Deus fosse um eterno dispensador de bênçãos e o símbolo de prosperidade fosse você ser rico, ter o carro mais elegante do ano, você ter a casa mais top do momento ou estar numa condição superior do ponto de vista financeiro. Isto ainda é o interesse egoísta do homem olhando somente para suas próprias necessidades irreais, porque são necessidades criadas, ao invés de olhar para aquilo que é a própria realidade do universo e aquilo que pode ser feito a favor de todos. A prosperidade da conexão, ela não vem necessariamente na prosperidade das posses. Ela vem na abundância da alegria de viver. Ela vem na abundância da satisfação. Ela vem na abundância da conexão, do serviço, da produtividade. E isto se manifesta em qualquer área que você estiver, em qualquer local que for chamado a colaborar com a vida. Então, aquele que está conectado num sentimento de religiosidade ou num movimento de conexão criatura-criador, ele se torna um instrumento útil aonde estiver chamado a ser e a servir. E, naturalmente, a sua vida prospera. Prospera dentro daquilo que for a sua necessidade, o seu planejamento, a possibilidade daquele momento. Mas essa prosperidade vai para muito além do que é o material. É uma prosperidade interior.
é um autoencontro, é uma cura íntima, é uma cura espiritual. E é aquela que nós devemos buscar. Porque gastamos largo tempo da nossa vida para possuir e para ter. E gastamos muito pouco tempo da nossa vida para ser. Fazemos muitas coisas por obrigação, sem conferir sentido e significado. E não botamos presença e inteireza naquilo que fazemos. Por vezes, corrompemos a nós mesmos e ao nosso redor para adquirir ou para ter aquilo que pensamos ser necessário. Nas pequenas corrupções do dia a dia, naqueles pequenos desvirtuamentos de valores morais, éticos, essenciais, sem nos dar conta que neste movimento nos perdemos de nós mesmos. Porque colocamos as coisas acima das pessoas. Colocamos as circunstâncias acima das relações. Colocamos as posses acima dos sentimentos. E com isso perdemos tudo. Diz o Evangelho que importa ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Isto significa que importa ao homem ter tudo e não ter nada, e viver num grande vazio, numa grande falta. Ora, de repente a morte descortina a vida espiritual, nós somos colocados ao encontro de nós mesmos e nada daquilo que possuímos segue conosco. Segue conosco apenas aquilo que somos, aquilo que fizemos e aquilo que construímos no terreno do espírito e da imortalidade, aquilo que verdadeiramente vive e vibra dentro do nosso coração. Neste sentido, as questões espirituais têm peso de eternidade, porque são sustentadas na realidade imortal do espírito. E por questões espirituais aqui, nós estamos falando só as questões religiosas, estamos falando dos valores éticos que estão atrelados à noção do espírito e à noção de humanidade. Aquilo que nos leva a olhar para o outro com inteireza, a olhar para o outro como extensão de nós mesmos, a olhar para o outro com igualdade. Estes são os valores que constroem dentro do nosso coração e aqueles aos quais nós devemos nos dedicar. A verdadeira grandeza não é ser superior ao outro. A verdadeira grandeza é ser do mesmo tamanho do outro. É olhar o outro nos olhos. É sentir que não somos nem menor nem maior, mas somos iguais, independente de raça, cor, credo, religião, condição sexual, opinião política, partido, profissão. Somos todos iguais, iguais em humanidade. Então, se nós somos iguais e nos olhamos como iguais, aí está a verdadeira grandeza. O outro pode ser o outro, com a sua beleza e a sua particularidade. Nós podemos ser nós mesmos, com a nossa beleza e a nossa particularidade. E neste olhar, neste encontro, pode haver a inteireza de uma relação onde a partilha sustenta os movimentos de produtividade em todos os níveis, em que nós recebemos aquilo que precisamos, em que nós ofertamos aquilo que temos para dar. Isto é um movimento muito importante. E é aí que a alma se cura. Porque a alma se cura quando abandona os movimentos de menos-valia e os movimentos de pseudo-superioridade. Não somos nem menores, nem maiores. Somos do nosso exato tamanho. Somos da nossa realidade. Somos aquilo que somos. Obrigado. Nada mais, nada menos que ninguém. Era o que Jesus fazia. Ele tratava todos com absoluta igualdade. Ele olhava nos olhos de cada um. A caridade que Jesus vivenciava era um movimento em ação que levava a cada um sentimento da dignidade. E esse sentimento de dignidade colocava cada um em contato com o seu melhor. Então Jesus não perguntava qual a profissão, não perguntava qual a posição social, não perguntava qual a vida daquele indivíduo. Ele olhava só para a grandeza humana, que é a grandeza divina de cada ser humano, e estendia para eles a sua beleza. É o que nós precisamos fazer no dia a dia. Olharmos uns aos outros com humanidade, com igualdade na inteireza. Isso está muito bem marcado na parábola do bom samaritano,
que é uma das parábolas símbolos do movimento da caridade. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e no caminho foi assaltado, tomado por ladrões que o deixaram desfalecido no solo. Então, passou por ele um doutor da lei, um levita, viu, não fez nada. Passou por ele um sacerdote, olhou e não fez nada. Até que passou um samaritano, que era um estrangeiro, que olhou para aquele homem sem perguntar qual a sua nacionalidade, sem perguntar qual a sua condição, e estendeu-lhe mão fraterna. Tratou das suas feridas, levou para a pensão nos ombros e lá chegando pediu ao estalageiro que cuidasse dele até que ele pudesse retornar da sua viagem. E pagou para que aquele homem pudesse ser cuidado. Então vocês vejam que interessante aí. Um homem qualquer descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é o símbolo das questões sagradas, das questões superiores. Jericó é o símbolo da cidade portuária, onde as questões mundanas são vividas. Então, este movimento de descer de Jerusalém para Jericó é um movimento de descer da sintonia superior, é um movimento de colocar-se vulnerável, é um movimento de desconexão, é a representação simbólica dos movimentos de queda. Então, um homem neste trajeto da queda espiritual é tomado por ladrões, é tomado de assalto, é tomado por algo que o agride e o deixa desfalecido no solo. O que é que toma este homem de assalto? Seus próprios complexos, a sua sombra, as suas necessidades interiores, as suas sintonias espirituais negativas, as suas parcerias espirituais espoliadoras, as suas relações afetivas desconectadas do afeto e das bases profundas, os movimentos de vampirização energética e espiritual da vida, tudo aquilo que nos deixa no solo da existência desfalecidos, porque desfalecido significa inconsciente, incapaz. Inconsciente sem a condição de tomar posse daquele momento, incapaz sem a condição de agir. Tudo aquilo que nos limita. Os processos obsessivos em que nós nos colocamos nas condições de abrir a guarda para sintonias de natureza inferior que nos comandam a partir da cessão da nossa vontade para uma outra vontade. E por aí nós poderíamos enumerar inúmeras outras condições. Doenças como a depressão, como outras. Movimentos de desfalecimento. Nesses estados de incapacidade e inconsciência, então, passam por nós aquilo que são os símbolos do mundo. O levita representando o poder, representando aqueles que deveriam fazer algo, nada fazem, não é? Aqueles que são os designados para gerenciar uma sociedade, para fazer algo, e que muitas vezes caminham para a corrupção. Mas não só os destinatários do poder, também todos nós, quando estamos nos espaços de poder e não cumprimos o nosso dever. Por exemplo, os pais quando se afastam dos deveres para com os filhos, os irmãos para com os irmãos, os filhos para com os pais, nós para com a nossa sociedade, nós para com a nossa família mais ampla, nós para com a nossa profissão. Os espaços de poder e dever que nós ignoramos e abrimos mão. Logo depois passa um religioso, um sacerdote, aquele que é esperado que seja o representante da caridade, do amor em ação, e ele também nada faz. Por quê? Porque para uma boa parte de nós, a religiosidade é só um campo de busca dos interesses exclusivistas. É só um espaço onde nós buscamos sermos servidos e não servir a vida. Então não representa o espaço de reconexão interna criatura-criador. Não representa um espaço de entrega à fé, de um movimento de confiança na vida e de sintonia com a abundância que gera a partilha. Representa um movimento de acúmulo, de interesses. Então o sacerdote que passa ao lado representa os movimentos religiosos de fachada, aqueles que não sustentam a nossa cura espiritual, porque há um interesse aí por detrás. E que é o samaritano? O samaritano é aquele que não devia, é aquele que não tinha um espaço de poder, é aquele que não tinha um símbolo de religiosidade da mesma nacionalidade daquele outro, era aquele que era o distinto,
era aquele que era o diferente, era aquele que era o excluído. E é exatamente do distinto, do diferente, do excluído, daquele que não se espera que vem a doação plena. Que vem o movimento de entrega, que vem o movimento de cura, que vem o movimento de acolhimento mais profundo que dá àquele que necessitava tudo aquilo de que precisava. Então, quando nós olhamos para o símbolo da caridade expressa na parábola do bom samaritano, nós vemos que este símbolo é de um amor em ação desprovido de títulos, de rótulos, de deveres, mas um movimento espontâneo, natural da partilha, que olha o outro com humanidade, que despe o outro de rótulos, de características, de condições, para simplesmente ofertar ao outro aquilo que o outro necessita, desde que se tem para dar. Este símbolo é muito profundo. Não há condições para a prática deste amor. Este amor é uma prática aberta, ampla e restrita, que busca servir aonde possa ser útil. É aquele movimento da partilha, que se alegra em ofertar e se alegra em dar, sem observar se alguém está vendo, sem saber se vai ser recompensado, sem olhar para mais nada. Mão direita sem saber o que faz a esquerda, ou vice-versa. Ou seja, faz sem interesse. Aqueles que buscam a caridade, ainda interessados num céu ou num paraíso idílico, ou num plano espiritual aonde ganhem recompensas, ou nos frutos que virão na vida superior, na próxima vida, não estão ainda na compreensão do que seja a verdadeira caridade. Ainda é interesse disfarçado de caridade, porque nós olhamos para a nossa própria necessidade. Mas a caridade que cura a alma é um movimento de sintonia com o amor do universo. Quando nós deixamos de ser pesados à vida e passamos a ser partícipes da vida. Quando deixamos de exigir e passamos a partilhar. Quando deixamos de rotular e passamos a olhar com humanidade. Quando deixamos de dar somente para aqueles que pertencem ao nosso grupo, para ofertar a todos que necessitam que a vida der oportunidade. Isso não significa sair dando indistintamente ou obrigatoriamente. Isso significa estar numa postura interna de abertura para servir aonde a vida chamar ou oportunizar. Seja a oportunidade aquela que vem até nós, seja aquela que nós criamos pelo desejo de servir. Isto significa um coração aberto para estender e para partilhar. Este é o verdadeiro movimento que sustenta a cura interior. Este que gera a grande riqueza da alma, porque ele representa conexão com a própria vida. E como qualquer fonte, quanto mais movimenta, mais tem. E assim vai se gerando em nós recursos e possibilidades. Quantas vezes, ao atender um necessitado, ao ouvir uma pessoa com algum problema, ao passar uma orientação ou dar um recurso, nós não encontramos socorro e recurso para nós mesmos. Quantas vezes, ao olhar uma dor maior que a nossa, nós não relativizamos a nossa própria dor? Quantas vezes, ao levar amparo a uma vida, nós não passamos a ressignificar a nossa própria vida? A tarefa da partilha, do amor em ação, ela leva naturalmente a uma recolocação diante da existência. Ela nos leva a repensar valores, metas, posicionamentos, atitudes, posturas. E com isso gera um grande movimento em nós, porque não nos permite ficar estagnado nos círculos exclusivistas dos nossos pensamentos, das nossas ideias, das nossas posições. Está permanentemente levando-nos a ressignificações e a movimentações. Então, aquele que ampara é amparado, aquele que ajuda é ajudado, aquele que auxilia é auxiliado, e é o maior beneficiário daquilo que faz. André Luiz encerra o livro Evolução em Dois Mundos falando sobre isso. Ele diz que aquele que ampara recebe de volta as vibrações de gratidão do próximo, e essas vibrações de gratidão vão lavando-nos os corpos espirituais, vão exonerando-nos dos resquícios de treva que porventura nós ainda
tenhamos como resquício daquilo que fizemos de nós mesmos nas vidas passadas ou que estejamos fazendo de nós. Então funciona como uma chuveirada espiritual. Vai nos lavando a alma, vai nos exonerando de cargas tóxicas, sem necessidade que aquilo passe para o organismo físico para ser drenado. Vai evitando-nos sofrimentos desnecessários. Vocês vejam que interessante. Nós entramos em sintonia com o amor, passamos a movimentar este amor e, naturalmente, o amor, como um bumerangue, retorna para nós, na forma de gratidão, na forma de auxílio, de interesse de outros por nós, porque aqueles que nos veem servindo desejam aparelhar-nos para isto, desejam utilizar-nos para isto, e tudo isso redunda em socorro e amparo a nós mesmos. Diz o Livro dos Espíritos que os bons espíritos se acercam de nós, desejosos de incentivar as nossas predisposições ao belo e ao bem, atraídos pelo nosso desejo de servir. Então, aquele que vibra o desejo de ser útil, atrai para si circunstâncias, possibilidades e instrumentação. É por isso que os Espíritos nos dizem que Jesus não aguarda pessoas prontas para servir. Ele instrumentaliza-as de boa vontade para o serviço. Quando o coração se abre e se coloca, eis-me aqui, estou à disposição, então a vida instrumentaliza. Então a vida capacita. Aqueles que dizem não tenho condição de servir, aqueles que dizem não estou apto a assumir esta tarefa, não tenho condições, a vida está me convidando, a oportunidade está me sendo dada, mas eu não estou pronto, eu não sou suficiente, na verdade estão dizendo inconscientemente, eu não quero, eu não tenho predisposição para servir. Então maqueio com qualquer desculpismo que me isente da responsabilidade. Então eu fico de consciência leve. Eu não assumo porque não posso. Eu não assumo porque não consigo. Não é porque eu não quero. Mas lá no mais profundo, a alma está dizendo, não tenho predisposição para construir-me para isto. Ora, quando o trabalho chega é porque o trabalhador está pronto. A oportunidade, quando vibra na alma, no desejo de servir, há condição. Se cada um de nós que estamos hoje tentando fazer algo em prol da humanidade esperássemos ficar pronto, nenhum de nós estaríamos realizando nada, porque ninguém começa pronto. O trabalhador se capacita na medida do movimento do trabalho. Então, quando a alma está desejosa, quando o coração está pronto, coloque-se a serviço da vida, a serviço do amor em ação, e isto movimenta em favor do próximo. Isto movimenta recursos e possibilidades. E, naturalmente, nós vamos nos tornando cada vez mais aptos àquilo que devemos realizar, àquilo que devemos fazer. Então, este movimento curativo da caridade, que nos ajuda na reconexão, é um movimento da confiança, da partilha, da entrega, da sintonia com a abundância do universo. Isso movimenta em nós o belo e o bem. Não são as características estereotipadas da caridade em apenas momentos de necessidade. Estas são expressões da caridade úteis, mas esporádicas, passageiras. A caridade que promove a salvação, que o Espiritismo diz, é a salvação do autoencontro, a salvação da reconexão com o Pai, do movimento de força e vigor interior. E isto só quando nós compreendemos que o belo e o bem são linguagens naturais da vida e que o egoísmo, o exclusivismo, o reter são movimentos de estagnação que produzem morte ao invés de produzir vida, que nos levam aos estados de sufocamento ao invés de ser aos estados de libertação. Sendo assim, nós devemos nos inspirar no Cristo, que olhava para as criaturas buscando ser útil naquilo que podia. Não lhes perguntava, não lhes rotulava, não fazia nada, apenas lhes amava com aquilo que tinha para dar. Também não dava indiscriminadamente, porque todos lhe pediam algo, todos queriam algo, mas ele somente dava para aqueles que estavam prontos para receber e somente dava daquilo que tinha para dar. Isto é muito belo. E parece que os apóstolos
perceberam isto e aprenderam isto. Porque nós vemos, por exemplo, Pedro se construindo ao longo da história do Evangelho em uma história absolutamente humana, em que ele sai de um pescador simples e inculto para um apóstolo venerável. E a sua trajetória é absolutamente humana. Falta-lhe a fé quando Jesus caminha sobre as águas, ele duvida de Jesus, pede que vá junto, a fim de testemunhar se aquilo é mesmo verdade. Ele desafia ao Cristo. Em um momento ele é instrumento da luz, falando que Jesus é o Filho do Deus vivo, quando questionado pelo Cristo. Em outro ele é instrumento das trevas, mandando Jesus se apiedar de si mesmo, diante dos testemunhos que havia de vir. É absolutamente humano, luz e sombra. Em um momento ele se enche de ira quando vê Jesus sendo preso e corta a orelha do centurião, recebendo de Jesus uma advertência a respeito da lei de causa e efeito, mostrando que quem pela espada fere, pela espada será ferido, sendo concitado à não violência, a pegar nas armas do amor e dos movimentos de pacificação, para no momento seguinte temer a agressividade dos algozes que levavam Jesus para a crucifixão e negar Jesus 3 vezes. Um Pedro absolutamente humano, que logo depois da falência do testemunho ali, porque ainda não estava pronto, vai se tornar o líder da Casa do Caminho, vai aplacar as disputas entre aqueles que estavam iniciando ali no trabalho cristão junto consigo, e à medida que os anos vão passando e as vivências se sucedendo umas às outras, vai consolidando na própria alma aquilo que é o grande valor do cristianismo e a religiosidade de verdade e profundidade, que é a entrega ao Senhor. Pouco a pouco ele vai se tornando no próprio Evangelho. Então, ao final da sua vida, diz o Atos dos Apóstolos, ele está diante da porta formosa do Templo de Jerusalém. Pedro e João se encontram com um homem que lhes estende a mão, pedindo-lhes prata e ouro, pedindo-lhes algo do seu recurso monetário. Era um homem que estava paralítico, que estava limitado na sua condução e na sua movimentação. Então Pedro olha para ele, relembra a sua trajetória e move-lhe o amor e a partilha. Ele se lembra dele pequenino pescador sendo chamado por Jesus ao serviço. Ele se lembra dele humano, construindo o aprendizado do serviço. Ele se lembra dele também paralítico da alma, sem capacidade de caminhar ou de conduzir ou de gerir a sua própria subsistência espiritual, nos momentos de falência, e ele vê o olhar misericordioso de Jesus concitando-lhe a ser pedra, porque sobre ele construiria a igreja do cristianismo verdadeiro, a igreja interior, dentro do coração. Então, naquele momento, Pedro olha para ele e lhe diz: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E naquele momento, movido pelo desejo da partilha e movido por aquilo que era o melhor, Pedro mobiliza a sintonia com Cristo de uma forma tal que o magnetismo curador do Cristo passa através de Pedro, reabilitando instantaneamente aquele jovem que estava ali paralisado. Vocês vejam a beleza deste ensinamento. Pedro não dá o que o outro quer. Pedro não oferta aquilo que o outro pede. Pedro dá aquilo que tem para dar. Assim como fazia Jesus. Não dava para todos, não dava indiscriminadamente. Dava o que tinha para dar quando era útil e quando era o momento adequado. E o fazia com extremo amor, olhando o outro com humanidade, com dignidade, sem diminuí-lo, sem engrandecê-lo, mas olhando como igual. Não se via melhor que o outro porque possuidor de características, de socorro e auxílio ou de conquistas. Não, se via como alguém na condição de auxílio. E então buscava o melhor dentro de si. Como eu fui socorrido um dia, agora eu te socorro a ti. Como eu fui paralítico e me fizeram caminhar, agora eu te ajudo a caminhar com seus próprios pés. Como eu fui necessitado e me socorreram, agora eu te amparo, para que você possa subsistir e ofertar a ti mesmo aquilo que você necessita. Este é o olhar de profunda dignidade. Este é o olhar de igualdade. Este é um olhar de amorosidade, de inteireza, de entrega, de confiança na vida, porque tudo está certo como está, mas de
sintonia com a misericórdia e com a compaixão, buscando ser instrumento do alívio e do consolo, levando aquilo que se tem para levar, dando aquilo que se tem para dar, ofertando aquilo que pode ser enriquecedor e transformador. Então este é o movimento curativo. É aquele que nos dá dignidade e oferta dignidade ao outro, que partilha fazendo vida, que recebe gerando vida e abundância e que deixa seguir gerando movimento. E neste movimento nós construímos aquilo que é no terreno do coletivo, aquilo que é eterno, aquilo que é valoroso. Neste movimento nós construímos aquilo que a traça não destrói, aquilo que o ladrão não rouba, aquilo que o túmulo não limita nem retém, aquilo que é construído dentro do coração, no terreno do afeto, e aí se torna o verdadeiro patrimônio da alma. Quando assim fazemos, podemos ser fagulha que brilha, e esta luz que brilha não engrandece a personalidade no pseudo-poder da superioridade passageira, dos cargos, dos títulos e das transitoriedades do mundo. Esta luz que brilha exalta a grandeza do amor, a presença do Filho de Deus, e então encanta pela amorosidade, pela força que contém, e não pelo brilho fictício de uma circunstância que não seja eterna. Diz o Sermão da Montanha: brilhe, pois, a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Veja que linda esta fala de Jesus. Quando a fagulha luminosa da conexão criatura-criador se faz em nós, quem é exaltado é o Pai e não a criatura. Quem é exaltado é o amor e não a personalidade. Quem é exaltado é o resultado e não o agente. Quem é exaltado é um movimento e não um instrumento. E nesse sentido, nós encontramos a profunda conexão. E nessa profunda conexão se dá o grande movimento de vida, em que aquele que se torna instrumento silencioso se torna cada vez mais grandioso. Tão grande quanto seja o tamanho da vontade do Pai para aquela vida. E qual é o tamanho da vontade do Pai para cada vida, para cada filho seu? É uma vontade infinita, é uma vontade imensa, é uma vontade de plenitude. O resultado da conexão nesse movimento curativo da caridade, que é o amor em ação, é a plenitude interior, é a abundância, é a satisfação, é a alegria de viver, é o brilho no olhar, é a alegria no coração, é o sorriso na cara, é a presença, a inteireza, a eficácia ou aquilo que chamamos de êxito e sucesso. Então, para isto, é preciso curar nos nossos corações os movimentos de rebeldia, transformando-os em aceitação. É preciso abrir mão dos movimentos de egoísmo para transformá-los em movimentos de doação. É preciso lançar mão de tudo aquilo que nos leva a pensar que nós vivemos numa condição de falta e de insuficiência, para compreender que a vida é abundância, grandiosidade e infinitude, para nos sintonizarmos com as grandes forças que são a fé e a entrega à vontade divina. Aqueles movimentos que sabem estar presentes dentro de um mundo de infinitas possibilidades, regidos por uma sabedoria suprema que nos comanda e nos direciona para fazermos aquilo que nos compete, seja na construção do nosso futuro, seja na execução do nosso presente, seja na colheita e na reparação do nosso passado diante dos reajustes que a encarnação nos impõe. É um movimento de sabedoria e amorosidade que nos conduz sempre ao mais, porque é a própria essência do amor, que existe em nós, porque é da nossa natureza e que passa a verter como fonte abundante à medida que nós a desdobramos em nós, que nós a acolhemos,
que nós a aceitamos e que nós permitimos que ela seja expressão, sem condições, sem limitação, sem desculpismos, sem exigências. Simplesmente na alegria de partilhar o que temos para dar, de ser o que podemos ser, de ofertar o que temos já conquistado ou que está sendo construído. E nesta alegria da troca, da partilha e do movimento, mais movimento e mais abundância vai se fazendo em nós. Que possamos, pois, ser verdadeiramente um espaço de abundância e de realização. Que possamos ser mares da Galileia, que recebem e partilham, gerando vida e abundância, gerando movimento e fecundidade. E neste movimento, realizar aquilo que nos compete dentro da grandiosa obra da existência que nos faz igualmente grandiosos como filhos de Deus, filhos de um Pai de infinito amor e bondade, justiça e sabedoria, que nos criou para uma destinação plena de amor, plena de realização, plena de recursos e possibilidades, competindo a nós entrar nesta sintonia e usufruir daquilo que desde sempre está ao nosso dispor. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça nesta caminhada.